Alguns chamam de censo, outros chamam de pesquisa. E aí você escolhe. Perfeito? Pesquisa assim, nossa. Você escolhe também. Apresenta lá para o seu pastor. Então, em relação a isso, ué, sabe nem brincar, viu? cada um com seu cada um, né? Sabe nem brincar. Tá bom. Tranquilo. A gente tem falado aqui sobre a importância de cumprir a grande comissão. Página 50. Vão e façam discípulos. E a motivação não é lotar a igreja, aumentar a entrada financeira. A motivação é o amor. A gente quer que as pessoas tenham a vida transformada. Essa é a nossa maior ambição. E, eticamente, a gente não vai ficar pescando no aquário dos outros. A gente vai pregar o evangelho para alcançar pessoas que não são evangélicas, para que elas sejam seguidoras de Jesus, certo? E a gente tem enfatizado que o discipulado continuado, até o presente momento, é sustentado por 4 pilares: grupos pequenos, exortação mútua, mentoria continuada e prestação de contas. Não sei se vocês lembram que a cada encontro que a gente teve, a gente falou sobre cada um desses itens. Sim. Falamos sobre grupos pequenos, a importância deles, exortação mútua, a importância dela, a mentoria continuada e a importância dela, e a prestação de contas e a importância dela. O discipulado continuado também é dividido em 4 etapas, que contemplam pescaria, integração, treinamento e diaconia. A gente, por enquanto, está falando sobre a pescaria, certo? Não adianta, eu quero um peixe frito hoje. Aí você tem toda a estrutura. O bujão de gás está lá, você tem o fósforo, você tem o fogão, você tem a frigideira, você tem o óleo, e aí você vai, acende o fogo, coloca a frigideira, coloca o óleo, fica lá esperando o peixe vir do rio e cair na frigideira. Olha como viu? Não sou absurdo, mas a coisa é mais ou menos assim. E no nosso caso, como a gente lida com o sobrenatural, o peixe vem mesmo. Só que o que acontece é que, assim, além da pessoa vir por conta própria, muitas vezes a gente não aproveita a oportunidade que ela chegou, a gente não cativa essa pessoa, a gente não informa essa pessoa sobre os demais trabalhos da igreja. E o que acontece? A pessoa pode ficar pelo esforço dela, ou de repente ela sai. Por quê? Porque ela não encontra ali relacionamento. Porque a igreja, cada um tem a sua panela, e aquele pessoal, é o fulano que bebe, é o fulano que fuma, é o fulano que rouba, é o fulano que é viciado, né? Aquela mulher ali que segue todo mundo, aquele cara, né, que cata a mulherada da rua. Ou seja, todo mundo se afasta deles. Assim, todo mundo deu glória a Deus quando ele levantou a mão e foi lá na frente, mas ninguém quer ficar perto dele. E aí quem que fica perto dele? As pessoas da sua prática habitual. Então, para esse cara sair de um contágio social e ir para outro, ele precisa de quê? De uma porta aberta de relacionamento. Se isso não existe, ele doutrinariamente, cognitivamente, ele vai aprender informações sobre a fé, mas no relacionamento, na prática, no treinamento, ele está com quem? Com a turma da cachaça, da maconha, da pegação. É isso. Fala, Fernando. Em relação a essa matéria aí, surgiu uma oportunidade agora com minha cunhada, irmã da minha esposa, o esposo dela, ele pediu ela, enfim, eu fui intermediário, a gente está lá em casa, ele é a filha. E o que acontece? Eu falando de Jesus, eu fui lá, fiquei reunião com ele, umas 2 horas, orando. Aí quando foi no final, ele falou assim, pela 6ª vez: Fernando, não adianta que eu não vou ser crente, eu não vou largar a minha bolinha e a minha cervejinha. Aí eu falei, pela minha mente eu falei assim, meu Deus, esse tempo todo, se fosse comigo, eu partiria até dar aquela abraço e um beijo no cara. As coisas sendo meu ouvido, calma. Porque na cabeça dele, ser crente é não jogar bola e não tomar cerveja. Como a bola e a cerveja é a coisa mais cara que ele tem na vida, ele nem vai. Eu falei assim, rapaz, tá em cima da tua cabeça aí, cara. Você ainda não nasceu. Quando você nascer, você vai começar a engatinhar, você vai ser ensinado a andar e depois você vai correr.
Aí você está agindo como um homem natural, não como um homem espiritual. Aí ele começa a retrucar de novo, eu pensei assim, foi tá de brincadeira, aí de novo aqui, ó, calma, eu fiquei quieto. Eu falei, pô, tudo bem, calma, a aula não é minha. Aí eles oramos, vamos embora. Isso, ela com ele, falou, Fernando, o que tu acha? Eu falei, ó, não dá chance, coisa e tal, porque o cara, você viu que no final de tudo, ele pensou que você fosse dormir com ele lá, você não dormiu, o tom de voz dele subiu, mudou. Ele continua agressivo, cuidado. Não deixa ansiosar, que minha aula foi. Estão mantendo tipo assim, vai, não vai, fazer visita. Aí foram fazer visita. Mas vai chegar na evangelização esse assunto ou é só... Vai chegar lá. Então quando foi em determinada igreja, vou citar aqui, aí ela, pô, Fernando, foi muito bem lá, foi muito bem recebida. As pessoas perguntaram quem eu era, quem nós éramos, onde nós morávamos, o que estava acontecendo, e marcaram uma visita na minha casa domingo pela manhã. Aí eu falei assim, poxa, essa situação, eu já tenho uma reunião da minha igreja há 2 anos atrás. Aí ela falou assim, ó, só que depois o pastor ligou, dizendo que nós fôssemos até a igreja. Aí, ó, já estou encaminhado para lá. Ou seja, você vê que é o seguinte, né? A pessoa se interessou pela outra. Exatamente. Não ficou jogada. E ele, segundo a minha mulher falou, já levantou a mãozinha já. Eu falei, glória a Deus. E observa bem, olha a diferença que faz uma receptividade da igreja. Porque assim, você procurou um culto, você procurou uma igreja por causa de algo que está acontecendo na sua vida. Num momento de crise, você foi procurar por Deus. Se você está passando por uma crise à procura de Deus, logo você está mais sensível. Se você está mais sensível, um simples gesto de aproximação cativa. Mas uma burrice espiritual que vem do fundo dos infernos com os gafanhotos de Abaddon, Apolion e o raio que o parta, entende? Parece que bota aquela cortina de fumaça no olho dos crentes, que os crentes não vê o seguinte, essa pessoa, gente, ela está vindo, eu não estou tendo esforço nenhum. Tem gente que está orando há dias, meses, anos e décadas para uma pessoa se converter. Tem gente que sai todo dia para dar panfleto para alguém se converter. A pessoa está vindo. A única coisa que a gente precisa fazer é tratar com educação e respeito, mas nada. E tem gente que não faz. Aí não pode falar que é para dar uma coça, porque senão é incitação ao ódio, entende? Mas tu olha um negócio desse, gente, é um troço que entende? Nós fomos recebidos amavelmente, ela falou. A gente percebe na fala dele, né, o quanto isso tocou o coração dela. Aí observa bem, a gente aqui não está falando de doutrina, a gente aqui não está falando necessariamente das duas naturezas de Jesus, se a gente vai ficar consciente ou não depois da morte. Aqui é simplesmente o seguinte, eu me importo com você, só. Aí, assim, está muito claro, entende? Está muito claro que assim, o básico do básico, a maioria das pessoas o que elas querem é ser valorizadas. Sabe, é algo que assim, infelizmente, né, a gente às vezes quer fazer algo mirabolante. A gente quer evangelizar igual antigamente, ou a gente quer fazer uma evangelização moderna, a gente quer fazer um culto, né, com tudo no escuro, a gente quer, assim, eu não tô entrando no mérito se uma coisa é certa ou errada, mas a gente quer fazer um monte de coisa, quando o básico é o seguinte, eu me importo com você, só isso, entende? É aquela questão, né, de você olhar, né, e ver assim, esse simples gesto, qualquer pessoa, sabe, assim, ela pode até ser durona, mas lá dentro dela, ela verifica assim, uau, entendeu? Fulano me valorizou. Gente, isso tem um peso incrível. Mas vamos continuar aqui. Exatamente, obrigado. Então a gente viu aqui a importância da pescaria, que é o que a gente está tratando hoje ainda, a integração, não adianta colher sem acolher, o treinamento, que é você preparar a pessoa para fazer isso que você está fazendo hoje, e a diaconia, que é servir a todo mundo.
os de fora e os de dentro. Que é claro, o crente cliente não sabe o que é isso, né? Seguindo, constituído de 4 estratégias. Oração intercessória. Por isso que eu pedi, gente, a lista com as 10 pessoas. Aí é claro, Fernando, ele ora por 200.000 pessoas, sem problema. Mas a tarefa é o seguinte, pelo menos as 10 do tio Roberlano. Entende? As 10. E aí nesse caso, você tem aquelas pessoas, você está orando por elas todo dia. Ao mesmo tempo que você ora pelo seu filho, você ora pelo seu pai, você ora para Deus te ajudar naquela conta para pagar, você ora por aqueles seus 10. Não é questão de quando lembrar, eles estão na sua lista, é todo dia. E aí acontece, você fez um negócio desse, junta várias coisas. Primeiro, na guerra espiritual, você está lutando por aquela pessoa, porque o diabo não vai ficar de braços cruzados vendo aquela pessoa tomar uma decisão por Jesus. Então, na guerra espiritual, você está lutando por aquela pessoa. Na questão de comunhão, você está fazendo daquele momento mais um motivo para você ficar ali na presença de Deus. Isso já ajuda. O efeito psicológico, você olha para a pessoa com aquele sentimento de assim, eu tenho orado por essa pessoa, Deus está fazendo alguma coisa. Isso já mexe com o seu sentimento, com o seu pensamento. Você ganha até mais confiança, porque você sabe que cadeias estão sendo quebradas. E isso, até mesmo você já olha meio que assim, vou ganhar esse cara para Cristo. Entende? Vou alcançar essa moça para Cristo. Então, observa bem, olha o efeito que tem, né? O efeito que tem você ter como estratégia a oração intercessória. A questão da outra estratégia, contato frequente. Você tem que estar sempre falando com a pessoa, sempre mandando uma mensagem, sempre entrando em contato. Observa bem a situação da parente do nosso colega aqui. Como várias pessoas, ela no momento de crise, bateu na porta de uma igreja. Todo mundo pode fazer isso. O que acontece é que na maioria das vezes, a pessoa, por exemplo, se um cantor famoso chega, se um pregador famoso chega, ele não precisa falar com ninguém, porque todo mundo vai falar com ele. Mas agora, um visitante anônimo, se esse visitante chegou do lado do irmão que leva geral para a casa de praia, esse visitante vai ser notado, certo? Mas agora, se esse visitante é da família do pastor, esse visitante vai ser notado. Mas agora um visitante que chegou sozinho, do nada, aí alguém chega e fala assim, você vem sempre aqui, se a igreja é grande, porque se a igreja é pequena, tu já sabe que não, e aí você, que legal que você veio, você mora por aqui e tudo tal. Então, isso daí já é um negócio que, poxa, aí a pessoa, e aí, como é que você veio parar aqui, o que aconteceu? Aí a pessoa vai, compartilha alguma coisa, olha, a gente tem atividade dia tal, dia tal, dia tal, e assim, a gente poderia ir na sua casa para orar com você. Tudo bem que vai ter gente que pode achar isso invasivo, mas tem gente que não acha que ninguém se importa com ela. Um gesto desse já cativou. E a nossa falta de aproximação é uma demonstração que essa pessoa não está tão errada. Quem se importa com a gente? Quem que quando te pergunta como você está, quer saber como você está? Quem? Então observa bem, a pessoa não está de toda errada. Então quando alguém da igreja faz isso, sem saber quanto é a tua conta bancária, sem saber se você vai pedir ajuda ou não, porque tem gente que às vezes não vou chegar perto que a pessoa vai pedir ajuda, ou seja, a pessoa se aproxima, gente, não tem como, fala. De 4 igrejas só uma fez esse papel aí. Ou seja, ela foi em outras e percebeu que essa foi diferente. Foi acolhedora. Tá dando para perceber? Foi isso mesmo. Ou seja, igreja, gente, tem uma do lado da outra, tem uma em cada esquina. Tem igreja com música boa, com isso, com aquilo outro. Agora a igreja cujo negócio é gente, aí muitos de nós, não daqui da sala, né, mas muitos de nós está procurando uma igreja dessa, porque não é fácil encontrar não. Fala. Tem um fato disso que aconteceu lá na igreja. Assim, desde quando eu fui para essa igreja,
uma igreja estava praticamente fechando as portas, então eu era até aqui para lá realmente para ajudar o pastor lá 3 anos atrás. E hoje, assim, graças a Deus, ele está indo bem, porque ele está tendo uma visão como uma igreja acolhedora. Mas é. Ele está sempre chegando, se abraçando, perguntando, visitando. E nessa época de pandemia, voltou o estudo normal, e não foi pescaria, nem a quadra, mas tem muitas pessoas procurando o pastor querendo entrar mais jogos de igreja. Porque aqui, até porque as pessoas elas conversam umas com as outras, entende? A pessoa ela conversa com a vizinha e pô, na minha igreja, cara, tem que ver, né? Não é assim que você... Porque tem gente que reclama de igreja, né? Aí foi reclamar com a vizinha não, minha igreja não é assim não, lá é assim, assada, não sei o que lá e tal. Essas coisas acontecem. Isso, exatamente. São duas situações, né? Primeiro que ele não gostaria que o outro pastor fizesse isso, né? Então o certo é realmente conversar, certo? E também uma outra questão, porque todo mundo que vem de outra igreja vem como se fosse a melhor pessoa do mundo. O pastor que era endemoniado, os irmãos eram perturbados, os diáconos eram fofoqueiros. E você? Eu sou muito fácil de lidar, pastor. Eu sou uma bênção. Entende como é que é o negócio? Eu vim aqui para somar. Entende? Então, às vezes, o pastor de olho grande não conversa com o pastor de onde a pessoa veio. O que acontece? Está trazendo problema. E o pastor até fala assim: ainda bem que ele me perguntou. Vai com Deus, entendeu? Porque tem gente, vou falar, tem gente que assim, você tem que realmente amar Deus, sabe? Para ficar assim, eu vou cuidar dessa pessoa que Deus colocou na minha mão. Mas olha, se Deus tirasse, eu não ia reclamar. Mas seguindo aqui, então, a gente observa, né, a importância aqui de oração intercessória, contato frequente, discipulado 1 a 1 e discipulado em grupo. Aquela questão, né, de você, por exemplo, você vai ver Jesus fala com geral, Jesus tem os 70, Jesus tem os 12, dos 12 tem 3, dos 3 tem 1, certo? É claro que esse 1 mais amado, ele é mais amado no evangelho que ele escreve, né? Mas ainda assim é o mais amado. Então a gente olha, né, nesse caso, a respeito desse assunto, a importância que tem. Você tem que pegar o pessoal no atacado, mas é bom pegar no varejo. Até porque tem aquele cara que é um cara que te ouve mais, tem aquele cara que é um multiplicador, tem aquele cara que ele é bom de atender, mas ele só soma. Tem aquele outro que é um pouquinho mais chato, mas ele multiplica. E você precisa ter o discernimento de lidar com todo mundo, certo? Então, aí é que está a questão. Então, às vezes, você tem a faca e o queijo na mão, se você tirar proveito do atacado e do varejo, certo? Até porque assim, não dá para contar com multidão, gente, não dá. Claro que, obviamente, você vai mandar para geral. Mas tem sempre aquele que assim, ele quer que a igreja cresça, mas ele não quer mover uma palha, entende? Tem aquele que assim, ele vai quando está dando tudo certo. Tem aquele que vai quando tem festa. Agora, aquele que carrega o piano contigo, você sabe que é um grupo menor, né? Então, acontece isso. Seguindo aqui, ia falar alguma coisa, Kleber? Então, seguindo aqui, a gente falou sobre 4 pilares, 4 etapas, 4 estratégias e os 4 fatores críticos de sucesso, que tem a ver com amor pelas almas, cristãos comprometidos, adoração contagiante e igreja acolhedora. Sem amor pelas almas, não tem trabalho. Cristãos comprometidos, se o cara não é comprometido, não tem trabalho, não tem, porque ele só vai dizer o que ele gostaria que a igreja fosse, mas não move uma palha, certo? É que nem aquele cara que está comendo fofura, tomando Coca-Cola ou cerveja, aí vê o cara lá que erra o gol e fala assim: até eu faria esse gol. Ele não sabe correr na pequena área, vai botar os bofes para fora, corre até o ponto de ônibus, já corre respirando mal, para não, minha bronquite, atacou a bronquite, entendeu? Aí sentado naquele sofá, todo mole, né, se enchendo de chope, comendo fofura, né, passando mal, dizendo que foi a linguicinha, fala: até eu faria esse gol. Então, às vezes tem crente que é assim,
Ou seja, ele está na arquibancada e está dizendo assim: José Aldo, olha lá, sabe nem brigar, é um fraco. Vai lá aguentar o soco que o cara aguenta para depois dizer que o cara é fraco, entende? É muito mole na rede social você malhar o cara. Vai lá. E olha o chute que o Vitor Belfort levou do Anderson Silva. Vai você, miserável, lutar com o Anderson Silva. Então o que acontece? Tem gente que assim só critica. Ah, mas porque era só fazer isso, fazer aquilo outro, tudo tal. Eu de vez em quando eu tô com as macacas, espero não é racismo, né? Então aí nesse caso tem que ter cuidado. Eu às vezes falo assim: ah, ser pastor é mole, né? É simples, gente. Entra pro ministério e mostra como é que faz. Ué, é mole. Ah, pastor tem muito dinheiro. Aí eu boto no vídeo: vem pra cá, pra Vila Paulina, e me mostra como é que é essa vida aí de pastor em dinheiro. Mostra pra mim, entendeu como é que é o negócio? Então, porque assim, as pessoas, elas fazem isso tudo. Mas quando chega na hora de botar a mão na massa, é que nem, por exemplo, eu sou do tempo de Unijovem, né? Um negócio chamado União de Treinamento, que a gente tinha, onde os jovens, eles treinavam a pregação, o cântico e tudo tal, para quando chegasse na hora do culto, ninguém está enrolado. Então o cara, a primeira vez que ele for pregar na igreja, ele já pregou trocentas vezes nessa união de treinamento. A primeira vez que for cantar na igreja, já cantou várias vezes na união de treinamento, sem falar que ele continua indo, né? Então, porque é uma reunião, mas essa reunião é meio que assim, um mini momento de culto. Você discute, você reúne, você estuda, você prega, faz, acontece. Quer dizer, acontecia, né? Porque a igreja ficou moderna, não tem mais isso. Mas aí o que acontece? Eu estava cansado, né, de ver algumas situações do tipo, aquele jovem que não chega para nada, não está nem para lá do Brasil. Aí o dia que a líder coloca ele para dirigir o trabalho, aí ele chega na hora. E eu calado aqui, só olhando, né? Aí ele chega na hora. Aí dá 5:05, ninguém. 5:10, 5:15, aí ele fala: se jovens não tem compromisso, e eu falso toda a vida, estou quieto, né? Porque se eu fosse mais corajoso, eu botava na lata e falava assim: pô, cara, eles estão fazendo o que você faz. Se bobear do jeito que a gente é ruim, o pessoal já fez até de propósito, entende? Porque ele realmente não chegava junto. Então, nesse caso, onde eu quero chegar com isso? Você como líder, você precisa, né, ter a consciência, né, de que sem cristão comprometido, não tem como o negócio para frente. Não tem como, certo? Não tem como. E a adoração contagiante, eu bato na tecla que a adoração contagiante, ela é muito maior, né, do que uma questão de música contemporânea ou hino tradicional. A adoração contagiante tem a ver com o sentimento que você transmite. Claro, tem aquele cara que transmite sentimento na hora que canta, mas você não vê o infeliz na escola bíblica dominical. Aí tu sabe que é o seguinte, é fachada, né? Aquele negócio: ah, Senhor, estou apaixonado, Senhor, não sei respirar, Senhor, mas aí acontece, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Periscope, no Snapchat, seja lá qual for a rede social, fica até 2:00 da manhã. Aí de manhã vai ver corrida de Fórmula 1 e fica naquele negócio todinho, tudo tal. Aí passa o dia nessa, de tarde vai jogar um futebol, aí de noite vem ele: Senhor, tu é mais que tudo, não sei o que, não sei o que lá. Aí quer pregar em vez de cantar e vai ensinar coisa que não aprendeu. Então nessa situação, o cara está sentado ali no banco, se ele conhece, ele já fica mordido. Eu lembro de uma situação que eu bati um papo com o líder de juventude, né, da igreja que eu pastoreei, e eu falei com ele, eu falei: cara, olha só, a semana de oração, ela é das 8 às 9, de segunda a sexta, e a juventude tem um futebol toda segunda-feira, a partir das 8. Queria fazer um pedido: tem como na semana de oração, a semana de oração é uma só, certo? Tem como na semana de oração o futebol ser antes das 8 ou depois das 9? Eu, na minha humilde opinião,
eu achei que eu não estava pedindo nada demais. Entende? Aí, obviamente, o jovem que conhecia o chão de fábrica falou: pastor, eu vou falar, mas não vai dar certo não. Falei: cara, é porque é o seguinte, outro dia eu estou passando com um coroa, aqueles da antiga, membro há não sei quanto tempo, né, aquele negócio todinho, que casou desde novo, membro da igreja, aquele negócio todinho, está lá. Aí eu estou passando por ele, e eu estou passando com ele, ele fala assim: pastor, toda semana de oração, a gente nunca vê os jovens na oração, mas se a gente passar aqui no campo, a gente vê esses jovens. Aí você escuta um outro: pastor, eu vejo eles lá, cantando lá na frente. Só que, assim, a pessoa dizendo que assim, fazia mais mal para ela ver, entende? Do que se a pessoa não estivesse lá na frente cantando. Eu, como pastor, o que eu fiz? Eu não fiz assim, eu vou estragar prazer. Não é isso. Falei: eu acredito que a gente vai gerar um sentimento de paz. Por quê? Os irmãos não vão murmurar pela ausência dos jovens, os irmãos não vão murmurar vendo os levitas lá na frente, que não vão na semana de oração, mas vão para o futebol, e os jovens, por amor à sua igreja, vão fazer o sacrifício de ou não jogar bola na segunda-feira e ir para a semana de oração, ou por respeito, porque assim, a igreja de bairro, então todo mundo passa por todo mundo. É como, por exemplo, vamos lá, pegando a situação, o caso das igrejas de vocês eu não sei, mas o caso, aqui nem tanto, né, porque é um pouco maior, mas o caso da igreja do Gilson, pessoal, a maioria é perto, não é isso? Então, imagina, o cara deixou de ir para o culto para jogar uma bola ali no campinho, geral fica sabendo. É diferente do cara que é membro aqui e vai jogar lá em Vista Alegre, e ainda assim vai ter gente sabendo, mas é diferente. Agora, no caso dele, o campo está ali, a igreja está aqui, o cara mora ali, e o vizinho dele veio para o culto. Entende como é que é o negócio? Se não for um parente chateado que já entregou. E aí nesse caso, uma murmuração sem necessidade. Percebe como a adoração contagiante é muito mais do que música nova e música velha? É aquela questão de você ter aquela atmosfera das pessoas: uau, o cara que joga bola comigo, o cara que é meu vizinho, o cara que estuda comigo, ele está me vendo ali, adorando a Deus, e fala assim: caramba, fulano se transforma. O que ele está sentindo? Eu também quero experimentar essa parada aí. O que tu tomou, cara? Me dá um negócio desse aí também. Eu quero sentir isso aí que você está sentindo. Agora imagina, de repente, hora de culto, aí o cara está lá: foi na cruz onde um dia eu vi. Pelo amor de Deus, né? Até eu fico com raiva se eu vejo um negócio desse. Fico. Estou falando sério. Tem pastor que não aguenta não. Fala: ô irmão, tá arrastado isso aí, vamos cantar de novo? Tá dando para entender? Tem levitas que na hora lá tocando, aí o pastor levanta uma semana de oração, direto, 7 horas da manhã. E eu falei de 8 horas da noite. Aí, vai. Pode ser 7 horas da manhã. Aí, já dias antes, né? Tinham chamado para poder fazer uma praia, os jovens para praia. 6 horas da manhã estou saindo de casa, 6 horas da manhã estão tudo dormindo. Ou seja, sinal que não é difícil acordar cedo. Aí não foram. Se você pode levantar às 6 para ir para a praia, você pode levantar mais tarde para 7 e ir para o culto. Desde quinta-feira é dia de ensaio. Ele está chegando. Ele falou: olha só, hoje não vai ter ensaio. Pastor, como que não vai ter ensaio? Pelo seguinte fato: ninguém veio nenhum dia para oração. Para ir para a praia, todo mundo vai. Agora está todo mundo sentado no banco. E se não ficar no banco, eu não vou mais pastorear vocês, sabe por quê? Porque para vocês ir para a praia, vocês têm disposição. Agora não fica legal o membro novo chegar e sentar e ver vocês indo para a praia, e quando tem que vir para a oração, o membro comum está vindo para a oração e vocês não estão vindo. Todo mundo. Até porque o pessoal fala que é ministério, e ministério quer dizer serviço, de adoração.
E adoração não é necessariamente cantar, né? Então, futebol. Hã? O futebol reduzido, aumentado, mudaram a área, o que foi? Acabou o futebol da segunda-feira. Entende? É assim, é o que eu estou falando. Esse tipo de situação, sabe, que você olha e vê que, por exemplo, isso prejudica a adoração e faz com que ela não contagie. Pelo contrário, faça as pessoas se sentirem mal, certo? Porque você vai olhar e falar assim, pô, tá dando para entender? Então, a questão da adoração contagiante e a igreja acolhedora, que a gente já falou um pouco mais atrás sobre o caso da cunhada do nosso colega aqui. Então a gente, por exemplo, vai observar a importância, né, de você ter esses elementos aqui para ajudar a pessoa, porque que nem eu estava conversando com um irmão ontem, pastor, mas seguir Jesus é muito difícil. Eu falei, pô, cara, não é difícil não. Aí ele olhou para minha cara e falei, é impossível. A gente precisa da graça de Deus, né, para quando a gente errar, e da ação do Espírito para a gente acertar, porque é isso mesmo, vai ser isso mesmo. E então a gente tem os 4 pilares, as 4 etapas, as 4 estratégias e os 4 fatores críticos de sucesso. E quanto à questão da Constituição, são 4 ferramentas: pré-evangelismo, a gente sabe o que é, né? Que você preparar o terreno; evangelismo, que é o como evangelizar a pessoa; a gente tem o pós-evangelismo 1, que é dar os primeiros passos para ela; o pós-evangelismo 2, que é ajudá-la no segmento da caminhada cristã. Aprendemos então sobre essas ferramentas básicas. Para quê? Para aproximar a igreja da comunidade onde ela está inserida, alcançando na faixa 1, acolhendo na faixa 2, acompanhando na faixa 3 e ajudando as pessoas na faixa 4. E a gente vai continuar pensando um pouquinho a respeito de evangelismo, que é a segunda parte da faixa 1. Vamos todo mundo aqui olhar na segunda parte, evangelismo, faixa 1, alcançar perdidos, pescaria. Vamos para a base bíblica, em 1 Coríntios 9, 20 e 21, na Bíblia na linguagem de hoje. Vamos lá? Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo da lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Então, como é o relacionamento, né, ou como são os relacionamentos com pessoas na faixa 1, no estágio alcançar? Evangelismo é o como fazer com que o evangelho alcance outra vida. A evangelização pode ser pessoal, vocês devem lembrar, testemunho, fiel, estrada romana. Com literatura, o trabalho sobre os 4 encontros falando sobre Jesus, ou os folhetos, e com pesquisa religiosa. Trataremos hoje da evangelização com pesquisa religiosa. Evangelização com pesquisa religiosa, questionário religioso. O propósito da pesquisa é conhecer as pessoas da nossa região que desejamos alcançar. O pescador apresenta a igreja, apresenta-se, faz uma série de perguntas, dá seu testemunho, oferece visitas e estudo no lar da pessoa que deseja alcançar, e conclui pedindo os dados da pessoa, a fim de acompanhar mais de perto a pessoa a ser alcançada ou acolhida. O básico é isso. Segue abaixo uma ficha na íntegra. Questionário religioso da igreja X. Eu sou, aí você diz seu nome, da igreja, e estamos procurando descobrir o perfil religioso das pessoas próximas à nossa igreja,
a fim de sabermos como podemos ajudar as pessoas do nosso bairro. Numa situação dessa, você pode de repente encaminhar alguém para um serviço social, porque você conhece alguém. Você pode de repente encaminhar alguém para uma vaga de emprego, porque você viu num grupo desse de Facebook da vida. Um monte de coisa pode acontecer porque você conheceu uma necessidade e você às vezes conhece alguém que pode ajudar. Mas no miolo desse pão, você vai ter uma ideia do perfil da pessoa onde a sua igreja está. Porque uma coisa é a opinião que a membresia da igreja tem das pessoas da rua. Outra coisa é a opinião das pessoas da rua sobre elas mesmas. É diferente. O cara não vem para a igreja porque ele não quer nada com Jesus. Às vezes ele não vem para a igreja porque o pai dele foi maltratado naquela igreja. O fulano não vem para a igreja porque ele está com Satanás. Às vezes o Satanás está ali na cabeça do fulano martelando para ele não vir, por causa do mau testemunho de membros da igreja. Então tem uma série de fatores que a igreja pode melhorar. Não estou dizendo que é justificativa, gente. Só estou dizendo que é o seguinte: é um sinal para a membresia da igreja melhorar e se tornar uma igreja mais atraente para as pessoas, certo? E aí nisso, eu sou fulano de tal da igreja X e estamos procurando descobrir o perfil religioso das pessoas próximas à nossa igreja, a fim de sabermos como podemos ajudar as pessoas do nosso bairro. Poderia nos ajudar dando sua opinião, respondendo 7 perguntas? Aí, possivelmente a pessoa diria sim, porque todo mundo sempre quer falar alguma coisa. Ela dizendo sim, você pergunta: você está frequentando alguma igreja evangélica? Sim ou não? Aí ela vai dizer sim ou não. Segunda pergunta: com que frequência? Semanalmente, mensalmente ou de vez em quando? Se ela vai toda semana, você já sabe. Se ela vai de mês em mês, aí você vê, essa daí ela tem o coração aberto, mas ela não é assídua de igreja nenhuma. Se ela vai de vez em quando, é aquele negócio, né? Velório, aniversário de não sei quê, casamento de não sei quem, agradar a mãe que está enchendo a paciência, geralmente é por aí. Por que você acha que a maior parte das pessoas não frequenta uma igreja evangélica? Corta para mim. Ou para. Essa pergunta aqui, você está perguntando para a pessoa por que a maior parte das pessoas não frequenta. Só que a medida que ela vai dar é dela, porque ela não fez uma pesquisa para responder para você. Então você está tendo a chance de ter ela um feedback sobre por que ela não frequenta a igreja. É só para não direcionar diretamente a ela. Isso, porque se você perguntar para ela sobre o que ela pensa, ela pode ser bastante franca, mas ela pode ser politicamente correta, que é a moda do momento. Deve ser falta de tempo, deve ser por causa da pandemia, está muito perigoso. Mas ainda assim, ela talvez não entre muito na questão do dinheiro, porque como na maioria das igrejas que a gente está, certo? Nem todo pastor das nossas regiões são pastores ricos. Pode ter sim, uma casinha aqui, um carrinho ali e tal, mas rico não chega a ser. Geralmente as igrejas das nossas regiões são igrejas modestas. Então é um tipo de crítica que ela pode até criticar, mas assim, não é aquela crítica contundente, igual ela falar dos problemas ali, tu tá entendendo? Que assim, problema mais concreto, porque do pastor rico ela pode deduzir. Agora, do irmãozinho catador de menina da rua, isso realmente pode estar ligado a alguma coisa que ela já escutou falar. Entende? É como, por exemplo, uma situação de um membro da igreja, né, que se envolve com uma moça que é membro da igreja, só que ele é parente, digamos, da família pastoral e a moça não. E de repente a moça ser disciplinada e o cara não.
Ou seja, a família vai ficar com ódio da igreja. Não pelo fato da menina ser disciplinada, mas pelo fato de pouparem o cara. Deu para entender? Então são situações, ou então de repente um filho de pastor, né? Porque assim, tem aquela situação que o pastor tem uma família grande na igreja, então ele está blindado de um monte de ataque. Politicamente ele faz o que ele quer. Mas tem aquela situação que o pastor não tem essa blindagem, né? E aí de repente o filho vê o pastor sendo maltratado. O filho fica com raiva de igreja e não quer saber mais de igreja. E aí você vai fazer a pesquisa, ele vai fazer o quê? Vomitar tudo que ele passou, ou que viu o pai passar. Entende como é que é o negócio? Então são situações, né, que assim, quando a gente faz, né, essa pergunta, a gente está querendo saber da pessoa o porquê ela, né, o que faz ela ter resistência. No caso, por exemplo, do seu parente, poderia dizer, porque as pessoas querem se divertir, e elas entendem que na igreja elas vão ter tudo menos diversão. Mal sabe ele que tem gente na igreja que se diverte, entende? Não vou fazer o gesto que você fez, mas tem gente na igreja que se diverte. Então nesse caso, em relação a isso, então às vezes, né, por exemplo, você está fazendo a pesquisa e a pessoa está te dando um feedback para você inclusive acompanhar ela lá na frente, porque você já sabe mais ou menos qual é o perfil dela, porque ela consentiu de você saber. E aí, se você estivesse procurando uma igreja, o que gostaria de encontrar nela? Eu confesso, eu pensaria que as pessoas estariam dizendo, eu quero a cura para uma doença, eu quero, né, a cura para o meu tio. Geralmente as pessoas colocam assim: eu gostaria de encontrar amigos, honestidade, gostaria de encontrar Deus, gostaria de encontrar sabedoria. Então você olha e fala assim: peraí, gente, o que essa pessoa está pedindo? Se a gente assim buscar a Deus e tiver vergonha na cara, a gente pode oferecer, pode, entende? Só que percebe, isso dá mais trabalho do que a nossa igreja ficar vazia só com a gente. Porque ela vazia só com a gente, ela é do jeito da gente. E se não é do jeito da gente, a gente briga para ficar, né? Ou seja, ela por enquanto está do jeito que o Luiz Augusto gosta, mas não está do jeito que eu gosto. Então eu vou tentar disputar, tá, para esse negócio. Eu não vou entrar no mérito se ele está certo e eu estou errado, se eu estou certo ou se ele está errado. Estou falando do gosto. Agora, quando a gente bota mais gente, essa disputa fica mais difícil, porque é mais gente. Agora, quando é só a gente, é simples. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digamos que de repente eu e Kleber estamos disputando alguma coisa aqui. Então, peraí, eu tenho que conseguir pelo menos umas 4 pessoas aqui. Se eu conseguir umas 4, peraí, somos 5. 5 contra 3, fica mais fácil a parada. Mas, se de repente eu conseguir 4, a gente ainda fica no mano a mano para disputar a parada. Agora você botou 200 pessoas, já ficou mais difícil. Porque sabe lá Deus quantas pessoas ele pode conseguir de apoio e quantas eu posso conseguir. Basta de repente ele pegar o microfone num culto, né, e falar: irmãos, nós precisamos fazer, né, a festa da Dona Encrenca, porque todo ano a gente sempre fez, sempre foi uma coisa muito boa, não sei o que lá, e tal. As pessoas podem ficar tocadas com a palavra dele, e no dia que a gente for fazer a reunião para decidir o negócio, está todo mundo emocionado ainda. E aí não deu para eu falar: irmãos, o que adianta fazer a festa da Dona Encrenca, né? E a casa do nosso irmão está sem telhado, vamos pegar esse dinheiro, vamos ajudar lá. Mas às vezes eu não falo tão bem quanto ele. Essas coisas podem acontecer, né? Até porque hoje, se a gente olhar o cenário político, tá Chapeuzinho Vermelho, né, seria presa porque ela contribuiu para a morte do lobo mau, né? Então, assim, que tadinho,
Coitado do lobo mau, né? Ele estava com fome. E ela que foi andar pela floresta. Poxa, se não pode, se não dá, né? Então, para você perceber a questão do discurso. O discurso tem uma força incrível. E aí, nesse caso, a respeito desse assunto, eu gosto muito de uma situação, né? Estou eu indo para o culto. Aí a minha esposa fala assim para mim: Roberlan, e volta com um copo d'água, por gentileza, tá bom? Aí nisso, Roberlan, você é um homem de Deus. Aí eu cheguei para ela e falei assim: mas parece. Entende? Porque assim, hoje em dia você ser um homem de Deus não está funcionando muito se você não parecer. Porque o pilantra que parece, né, conduz o povo para tudo quanto é canto. E você sem parecer, ah lá, ele não ama a gente, ele não se importa com a gente. É como, por exemplo, alguém te chama para pregar. Tem gente que está com a conta bancária gorda, tem gente que não está. Ah, dá de graça o que recebeu de graça, tá bom. A gasolina caiu do céu, né? O pneu do meu carro caiu do céu, né? Bacana. Quer ver o negócio? Eu não cobro não, vai lá em casa me buscar e me traz, pô. Tranquilo. Tá dando para entender? Ah, é mercenário. Pô, cara, tu paga 5, 6, 7 mil, 8 mil para um cara cantar 3 músicas de playback. Eu não estou pedindo para você me pagar, só estou pedindo para eu não pagar para ir na sua igreja. Só isso, porque eu pago para ir na minha, eu pego o ônibus, eu faço isso, eu faço aquilo. Só que eu estou deixando de servir a minha igreja para servir a sua. E eu podia estar na minha, que é perto da minha casa. Eu estou indo para a sua, que é lá em Sepitiba, meu Deus do céu. Não tem como você me fortalecer. Não estou pedindo nada não. Você percebe que agora, quando você elabora bem o discurso, o cara custeia R$1.000 mais a gasolina para você ir, porque você falou bem. Entende a questão do discurso? Você só está pedindo o combustível para alguém te buscar e levar, ou um Uber, e a pessoa te chama de malandro. O outro, por exemplo, só vou se for 2.000. Mas o que acontece? Pastor, vamos chamar fulano, vamos chamar Beltrano, vamos não sei o que lá, porque a igreja vai bombar, entende? Aí vem aquele monte de gente de igreja dos outros, né? Porque assim, o ímpio não sabe quem é o cara. Vem aquele monte de igreja dos outros, não deixa uma oferta, entende? Porque eles não foram lá para ajudar a obra, eles foram lá para cantar, entende? A música do rádio, né? Porque não é qualquer cantor, tem que ser o cantor que está no rádio. Então, aí por exemplo, tá dando, ainda tem isso, na hora. Porque se você vier com a questão de Edson e Thelma, tá dando para entender? Isaías Mendes, você vai pegar o pessoal da minha idade, entende? E aí eu não sei se vai lotar muito. Agora, se você pegar essa turma aí do worship, aí é um negócio aí, rapaz. O negócio tá bombando. Então, aí a gente, por exemplo, se você estivesse procurando uma igreja, o que gostaria de encontrar nela? Então, isso aí é uma dica, né, para você montar uma estrutura que de alguma forma contribua, né, para a igreja se tornar mais atraente. Algo que você não está negociando o evangelho. Você não está negociando, você só está oferecendo algo, né? Você está oferecendo algo que poderia fazer diferença na vida da pessoa e ao mesmo tempo cativando essa pessoa para trazê-la para o reino, certo? E de que grupo você faz parte? Isso também ajuda demais. É adventista? Então você já sabe que sono da alma, juízo investigativo, nada de leitão a pururuca, guarda do sábado. Você sabe mais ou menos o papo com a pessoa. Assembleia de Deus, você sabe que batismo no Espírito Santo é um assunto caro para essa pessoa. Tá dando para entender? Aí, por exemplo, batista, aí tu já fica ligado. Se é uma pessoa com uma certa idade, possivelmente é uma pessoa que deve ser contra a palma, assim, tá fora da igreja, tá tomando um goró, mas ele quer que a igreja batista seja igual a 30 anos atrás. Então tu já tem mais ou menos a noção da pessoa. Brasil para Cristo, eu não sei como é que é, mas eu coloquei esse mesmo. Católica, aquela questão de não ter a certeza da salvação, certo?
a questão de assim, entrar naquele assunto que a pessoa adora, imagem, aí você sabe que você vai ter problema. Por quê? Porque na compreensão do católico, ele não adora a imagem, ele olha para a imagem como quem está vendo a foto de alguém, e ele não está prestando adoração, ele está prestando hiperdulia, ou seja, é uma consideração maior por uma pessoa que teve uma vida acima da média. Então você tem que ter cuidado, porque dependendo do que você falar, certo? Você vai arrumar mais problemas. É o que eu estava falando, por exemplo, com um jovem que está frequentando nossa igreja. Ele, mas pastor, porque esses hereges estão pregando, igreja cheia? Eu falei, cara, tu vai arrumar problema. Por quê? Porque imagina, você vai brigar com seus parentes que estão frequentando essas igrejas? Joga o teu futebol, vai para a rede social, faz um vídeo, mostra por A mais B, né, o que é uma prática correta à luz da Bíblia, em vez de falar mal da igreja. A energia que você vai falar mal da igreja do fulano, você mostra um negócio aqui, teu próprio parente pode, à luz da Bíblia, falar assim: acho que estão me ensinando errado na outra igreja, pelo raciocínio dele, e não você malhando a igreja dos outros. Por quê? Porque malhar a igreja dos outros pressupõe que a sua não tem defeito. E aí foi o que eu falei para ele: se você fuçar, você encontra defeito na sua igreja. Ah, mas é porque um parente meu viu o pastor se envolvendo com outra mulher e tudo tal. Eu falei, ó, problema moral qualquer pessoa pode ter em qualquer igreja, é só não vigiar. É só não vigiar. Qualquer um pode ter qualquer problema. A irmãzinha começa a lamentar, a reclamar do marido, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí você começa a ficar com dó da irmãzinha, a irmãzinha começa a contar mais coisas do marido, aí você fica com mais dó, aí ela começa a contar mais coisas, aí tu começa a pensar assim: eu poderia ajudá-la. Aí o diabo começa a operar, entende? Aí o Satanás aí o Satanás fala assim: deixa comigo, eu seguro o pagode, não deixa eu cair. Então, aí nessa, quando tu vai ver, filho, o Satanás está operando, e bonito. Então, aí eu não sei se dá para perceber que assim, eu estava falando para ele, cara, se for pegar problema moral, igreja nenhuma é 100%, porque toda igreja tem alguma coisa. É que nem a gente estava batendo papo, né? Porque crente não pode ser político. Eu falei, cara, é complicado isso, porque é o seguinte: toda área vai ter corrupção. Eu falei, cara, eu posso me corromper no ministério pastoral. Pensa bem, imagina, o pastor não é CLT, ele não tem direito trabalhista, ele não tem nada. Se ele se dedica só ao ministério, a renda dele vem dali do ministério. Aí aquele membro que tem um dízimo alto fez uma besteira. Se ele é pastor mesmo, o que ele vai fazer? Vai dar uma chamada no cara. E se o cara for raça ruim? Vai começar a usar isso como mecanismo para ficar drenando o pastor. Não diretamente. A empresa está com dificuldade, pastor, sabe o que é, nessa crise. Não tinha crise até ele ficar aborrecido, entende? Aí o que acontece? Alguns pastores são tentados a fazer o quê? Eu tenho que dar uma chamada em alguém, eu tenho que bater na mesa. Mas vamos ali no filho do balconista, entende? Vamos ali na filha do verdureiro, vamos ali no neto do desempregado. Agora, o sobrinho do juiz, deixa quieto, né? Aquele, o neto do contra-almirante, deixa para lá, né? Então, né, a esposa do gerente de banco, né? Vamos fazer uma média. Então, ou seja, aí eu falei para ele, ué, isso não é corrupção não, isso é o quê? Entende? Ah, mas o obreiro ele tem que viver no ministério, tal. Eu falei, só que é o seguinte, Deus te sustenta. Só que às vezes Deus pode estar te sustentando numa vida muito difícil por causa da sua integridade. E aí a tendência é o quê? É melhor me corromper e eu ter uma vida um pouco mais confortável para minha família. Eu vou tirar o meu Unimed?
Entende? Eu vou perder o meu carro de 100 mil. Como é que eu vou pagar a prestação do meu apartamento novo? Aí eu falei, precisa ser político? Não precisa ser político não. Basta ser um cristão e um ser humano. Você acha que, por exemplo, um praça da polícia militar não luta para ser um cristão fiel? Você acha que um oficial da polícia militar não luta para ser fiel? Você acha que um porteiro não luta para ser fiel? Você acha que uma governanta de uma mansão não luta para ser fiel? Você acha que um obreiro dentro da igreja não luta para ser fiel? Pastor, mas isso está errado, irmão. Deixa quieto. Mas pastor, irmão, deixa quieto. Aí tu vai arrumar problema com o teu pastor? Entende como é que é o negócio? Então é um tipo de situação, é pergunta retórica, tá, Gil? Se você que tem gente que arruma problema com o pastor. Mas percebe como é que é o negócio? Assim, a questão... Então tá bom. Aí, nesse caso, percebe como assim, eu bati nessa tecla com ele para mostrar que, gente, se a gente for pegar o caminho de criticar a igreja dos outros, a gente acaba deixando as pessoas chateadas e não muda nada na igreja dos outros. É que nesse negócio, né, de bolsomínio e esquerdopata, o Lula não está nem aí porque você fala dele, mas o devoto de São Lula está. Bolsonaro está se lixando porque você fala dele, mas o seguidor do Bolsonaro está. E aí você vai e fica batendo nesse negócio. O que vai acontecer? Aquela pessoa vai ficar com mágoa de você e você vai ter dificuldade de alcançá-la para Cristo. Lembra do bispo Von Helder? Ele não deu um bico para derrubar a santa, ele esbarrou com o pé na imagem, não na santa, na imagem, para dizer que aquela imagem não respondia como um ser humano. Mas dizem, né, que contra fatos não há argumento, e uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu não acredito mais nisso. Eu não acredito. Então, eu estou dizendo. Entende? No congresso não vale. Filmado o cara colocando dinheiro na cueca não valeu. Entende? Aí você. Mas aí você avança o sinal, a gravação, a foto vale como. Entende? E no meu caso, eu nunca fui a São Conrado. Eu tive que ir a Irajá para resolver a situação, para mostrar que eu nunca tive em São Conrado, nunca tive, né? E o Detran me multou. Minha placa, né? Era um número e a placa lá estava invertida. O número estava invertido e ainda assim veio para mim com o meu nome. Mas fala. E eu que tive que pagar a minha passagem, né? Para ir resolver a parada. Pegando o carona que o Gilson falou ali na cobrança, tá hoje na CNN o pessoal debatendo sobre a conversa do Bolsonaro. A única arma contra a Covid é a vacina. Só porque ele usou a palavra arma, estão dizendo que os caras já estão fazendo apologia a armamento. Eu falei, pô, tá de brincadeira. Os caras perderam tempo no programa de dizer que foi uma palavra de mau gosto. Aí eu lembro do bispo Von Helder. O que aconteceu? Os católicos, obviamente, entraram em defesa de desagravo, aquela coisa todinha. Mas eles, obviamente, foram bastante incitados pelo meio de comunicação. Por que eu digo isso? Porque a gente teve situações em que teve gente que botou crucifixo no orifício anal, né? Teve gente que, por exemplo, quebrou imagem, fez um monte de nojeira em cima, desrespeitando, e você não viu nenhuma manifestação de religiosos no mesmo nível do que aconteceu com o Von Helder. E detalhe, cadê a mídia para provocar o povo? Então é aí que tá. Eu recomendo que vocês assistam um filme chamado Quarto Poder, muito legal, com Dustin Hoffman e John Travolta. O Quarto Poder é antigo já, né? Então daí onde, por exemplo, eu bato na tecla
da gente não entrar no discurso de ficar criticando a religião da outra pessoa, mas defenda a sua fé. Defenda a sua fé, certo? Então, por exemplo, a congregação cristã não tem pastor, então você já tem mais ou menos a ideia de como é que você bate um papo. A congregacional decide as coisas democraticamente, então se você é de uma igreja que não decide assim, cuidado com o que você vai falar. A Deus é amor, não sei como é que é hoje, mas um tempo atrás os homens não usavam calça jeans e não podiam ter bigode. Então, porque depois, né, aí, no caso, se for espírita, culto afro, evita o negócio de ficar falando a palavra macumba, né, se puder falar respeitosamente, Ialorixá, Babalorixá, não custa nada, você não vai morrer respeitando, exatamente, respeitando a pessoa, não vai morrer respeitando a pessoa. E detalhe, defenda a sua fé. Você não precisa dizer para a pessoa que ela é isso, que ela é aquilo, que é aquilo outro. Mas porque os profetas estavam numa teocracia. Eles não estavam numa democracia. Israel era uma nação escolhida por Deus, estava adotando ídolos de outros povos, e eles estavam tomando uma chamada do profeta. É como, por exemplo, se chega uma moça que não é da igreja, de mini saia, de short, de top no culto, eu não vou tratá-la da mesma forma que uma irmã com decote mostrando o fígado, com a saia lascada lá em cima. Ela vai... é modo de falar, você entendeu, né? Só não procure o fígado da irmã. Então, nesse caso, em relação a isso, né? Por exemplo, onde eu quero chegar é que é o seguinte: a irmã com decote, com a saia lascada, está muito mais decente do que a menina de short e de top. Está muito mais decente. Só que não dá para cobrar de uma a mesma coisa da outra. Eu não sei se dá para perceber. Não dá para cobrar a mesma coisa. Como homem, eu confesso, perdão que eu vou falar, Carla, a minha fisiologia, obviamente, é muito mais perturbada por essa menina. Mas eu não sou apenas um animal, eu sou um ser cultural. Então eu posso aprender ali, por exemplo, a gente não tem vontade de comer um churrasco sem dinheiro, o churrasco está ali, mas a gente nem por isso chega assim e fala assim, pega uma barra de ferro, me dá um pedaço de churrasco. A gente domina o instinto da gente, vai para casa e come ovo. Graças a Deus, porque o ovo está caro também. Tá dando para entender? Então o que acontece? Você não aprende a lidar com o seu instinto em tanta coisa. Você não tem vontade de dar um soco na cara do fulano e não dá. Entende? Então, ou seja, se você faz isso tudo, por que você não vai fazer isso também no instinto sexual? Entende como é que é o negócio? Nós somos animais culturais, então a gente pode de alguma forma adestrar, né, o cão selvagem que está na gente, né, ou bacer, não sei como é que está o instinto de cada um aí. Mas o que acontece? Em relação a isso, não sei, bacer também é cachorro. Então nesse caso, eu dei uma moral, podia chamar de poodle, hein? Então nesse caso aqui, que também é cachorro. Então em relação a isso, observa bem, não custa nada você respeitar a pessoa, certo? E falei do espírita do culto afro. No caso de espírita no kardecismo, por que eu botei espírita aqui? Porque é um termo meio vago, é que nem a questão do macumba, né? O camarada ele não faz distinção de umbanda, candomblé, quimbanda, voodoo, não, para ele tudo é macumba. Então o que acontece? Cuidado, né? Porque assim, às vezes para aquela pessoa aquilo ali ofende, e você não ganha nada, não perde nada, né? Perde, né? Perder, Aí nesse caso, você perde a pessoa, boa, exatamente. Assim, de você chegar e conversar com ela sobre o Evangelho de Jesus, e deixa ela bater um papo contigo sobre as inquietações dela, provocadas pelo teu papo com elas. Outra coisa, por exemplo, é o seu filho criado na igreja que foi para outra religião e você fala, cara, senta aí, fala sério, hein? O que aconteceu? E aí você vai e rasga o verbo com ele, é diferente.
Não sei se eu vou perceber, você tem intimidade, ele sabe que você o ama, ele sabe que você o respeita, o estranho não sabe. Ele acha que é o quê? Discurso de ódio. Entende? Ou preconceito racial. Aí. Não, eu não falei da irmã, eu falei da visitante. No caso do filho. Exatamente. Então, aí o caso, né, do evangélico quadrangular, o luterano, o mórmon, o metodista, o presbiteriano, ou nenhum grupo, né, que aí é um pouco mais fácil para conversar em certo aspecto. Se for testemunha de Jeová, né, você vê, porque às vezes a pessoa é afastada de um grupo religioso, mas ela ainda mentalmente, ela acredita naquilo, ela não pratica, mas ela acredita. Então, e para ela, de repente, igreja é tudo a mesma coisa, tem que ter cuidado, certo? E aí, digamos, se você morresse hoje, tem certeza que iria para o céu? Ela vai dizer sim, não, acho que sim, ou vai dizer outra coisa. Se ela disser, aí você lembra o negócio? Se ela disser sim, aí você vai perguntar a base dela. Se ela disser não, você vai contar a sua experiência. E aí, ela dizendo sim, suponhamos que você estivesse diante de Deus neste exato momento e ele lhe perguntasse: por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? O que você diria? Aí ela diria que é por causa de fé, ela crê, por causa de obra, ela faz tudo certo, ou ela não tem certeza por quê. Muito obrigado por responder essas 7 perguntas, foi muito bom contar com a sua ajuda. Se eu puder tomar mais alguns minutos do seu tempo, eu posso? Pode. E aí nisso, posso compartilhar como recebi o presente da vida eterna e a certeza de que vou morar no céu? Pode. Aí você dá seu testemunho. Se ela disser não, você vai para outra pergunta. Posso compartilhar como vi na Bíblia que podemos ter certeza da vida eterna no céu com Jesus? Se ela falar não, tudo bem, mas se ela falar sim, você apresenta a estrada romana. E aí, no final, faz sentido para você? Você quer receber o presente da vida eterna? Se ela disser sim, você gostaria de receber algumas visitas para saber mais a respeito da sua nova vida em Jesus, o nosso Senhor e Salvador? Se ela falar sim, pronto, é teu discípulo, corre para o abraço. Se ela falar não, você gostaria de receber algumas visitas para saber mais a respeito de Jesus Cristo? Se ela falar não, Deus te abençoe. Se ela falar sim, você pode levar aqueles 4 estudos sobre Jesus semanalmente, em que o último você tem a chance de fazer um apelo mais uma vez. Percebeu? Isso, exatamente. E aí, qual o seu nome completo? Você tem o nome todo da pessoa, para depois o pastor entrar em contato, o membro da igreja entrar em contato, qualquer pessoa entrar em contato, além de você. Qual o seu endereço? Aí nisso, a rua, bairro, cidade, CEP, porque às vezes a rua foi escrito de um modo errado, mas o CEP ajuda. Ou o CEP foi escrito errado, mas o nome da rua ajuda. E-mail, certo? Porque texto, gente, é e-mail. Rede social a pessoa perde, acontece um monte de coisa, tudo tal, a pessoa perde a senha. E-mail geralmente ela usa. Não tem e-mail? Tem, porque você tem um Android no seu celular, você pode não saber qual é. Aí, telefone, se a gente da minha idade geralmente tem número fixo, ou conhece o número de cor. Os mais jovens nem sempre conhecem o número. Liga para mim aí para eu saber qual é o meu número, né? Celular, a maioria das pessoas hoje em dia tem celular, quase ninguém tem número fixo. E o WhatsApp? Com o WhatsApp, botou ela na rede de transmissão, corre para o abraço, certo? E se ela for daquelas que configurou para não receber, você manda para ela depois. Como ela é uma pessoa que você está de olho nela, o que você faz? Você está toda semana mandando alguma coisa, ou de 15 em 15 dias para não cansar, ou de mês em mês para não cansar, pelo perfil que ela tem. Já está orando todo dia mesmo. Então não sei se deu para perceber quanta coisa, gente, pode ser feita, né? E a gente pode vencer aí. E a tarefa para casa é continuar se empenhando nas tarefas anteriores, memorizar os versículos da Estrada Romana, convidar pelo menos uma pessoa para ir para o culto e fazer uma pesquisa e trazer até semana que vem. Espero poder contar com vocês em relação a isso. E vamos para o intervalo. Alguém? Que isso, rapaz? Tá doente? Então, Pera, deixa eu fechar aqui.